Palavra de Deus encontre terra fértil essa noite, que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que Ele quer falar conosco, né? E que nós possamos sair daqui renovados, transformados, motivados, né? Pela Palavra de Deus e também exortados, né? A gente sabe que a Palavra de Deus pode fazer todas essas coisas conosco. Amém? Eu gostaria de compartilhar uma passagem, um tema com vocês essa noite, que fala assim: alegria e contentamento. Olha que legal, são duas palavras que andam juntas, a alegria e o contentamento. Então, quando nós estamos alegres, nós nos contentamos com aquilo que está à nossa volta, e quando nós nos contentamos com aquilo que está à nossa volta, nós somos alegres, né? Então, uma palavra completa a outra, e essa noite nós vamos aprender um pouco, através da palavra de Deus, a desfrutar desses dois sentimentos, da alegria e também do contentamento. E é interessante que muitas vezes a gente só desfruta esses dois sentimentos quando a gente está de férias, né? Quando a gente está numa festa, quando a gente está passeando, quando a gente está fazendo uma viagem, quando nós estamos fazendo compras, né? E também quando algo acontece assim, algo muito interessante, algo muito gostoso, aí nós experimentamos esses dois sentimentos. Mas a palavra de Deus fala que é um pouco mais além, não apenas nestes momentos. A gente pode desfrutar na nossa vida comum, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E como que é o nosso cotidiano, né? Nós sabemos que essas coisas, passeio, viagem, compras, não acontece sempre, não é verdade? Acontece de vez em quando. E como que é o nosso cotidiano? O nosso cotidiano é acordar cedo, é ir para o trabalho ou ir para a escola, né? É fazer as compras, ir no supermercado, é limpar a casa, é lavar a louça, é pagar as contas, é ver televisão, é passar um pouco de raiva vendo televisão, depois a gente vai dormir. E aí o que acontece no outro dia? Tudo de novo. No outro dia acontece tudo de novo. Então a nossa vida, ela tem esse algo comum, mas essa noite nós vamos aprender a desfrutar, mesmo nesse algo comum no nosso dia a dia. Amém? E é interessante que quando nós começamos a viver dessa maneira, né, só ali olhando para o comum, nós acabamos entrando num piloto automático. Nós acabamos levando a vida assim, de qualquer jeito. E quando nós encontramos as pessoas, aí a gente fala assim: e aí, como você está? Aí a pessoa responde assim: mais ou menos, estou levando. E você? Aí você fala assim: eu também, a mesma coisa. Estamos levando a vida, estamos suportando a vida. E se a gente parar para olhar, realmente a nossa vida acaba sendo desse jeito, e infelizmente muitas pessoas estão vivendo assim, mas hoje nós precisamos entender, nós precisamos perceber o agir de Deus, porque o agir de Deus nas nossas vidas é muito maior, é muito melhor. Deus tem muito mais do que esse nosso dia a dia comum para cada um de nós, só que nós temos que crer. Amém? Tem uma passagem lá em 1 Coríntios 2,9 que diz assim: todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que coisa linda. Algo que Deus tem preparado para cada um de nós está acima do nosso entendimento. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nós precisamos entender que existe um caminho, e este caminho é através de Deus, que nos levará a desfrutar de cada coisa do nosso cotidiano que está à nossa volta. E nós também precisamos entender que dentro de cada um de nós existe o quê? Uma alegria. A alegria já está dentro de nós. Às vezes ela está meio escondidinha, sabe? Às vezes ela está meio ali, amoitada, ela está meio acanhada, mas a alegria já habita dentro de cada um de nós, e nós precisamos desenvolver isso. E por que a alegria já habita dentro de nós? Porque Jesus é o motivo da nossa alegria. Então aquele que tem Jesus tem a alegria dentro
de você. Amém? Por outro lado, nós também precisamos entender, no mundo espiritual, que Satanás, ele trabalha para nos tirar a alegria. E por que Satanás, ele está empenhado em tirar a nossa alegria? Porque ele sabe que quando nós estamos alegres, nós somos mais fortes. Nós estamos mais fortes para continuar a nossa caminhada. Quando nós estamos alegres, nós somos mais criativos. Vocês já perceberam isso? Acaba ficando mais, a mente parece que fica mais aberta e a gente começa a ter boas ideias. Então quando nós estamos alegres, nós somos mais criativos. Quando nós estamos alegres, isso nos traz cura interior. E quando nós estamos alegres, nós vivemos uma vida melhor. E Satanás não quer isso. Satanás, ele quer tirar essa nossa alegria. E eu quero falar para vocês que eu não estou falando apenas de uma alegria como se fosse uma pessoa dando risada o dia inteiro. Porque uma pessoa dando risada o dia inteiro seria uma coisa meio estranha, não seria? Falou, peraí, tem alguma coisa estranha com essa pessoa? Não pode ser assim? Mas a alegria é no sentido de um estado de espírito, né? Um sentimento, né? Algo que você consegue desfrutar, algo que você consegue contemplar nas pequenas coisas, amém? Agora, uma pergunta para vocês, o que é melhor? Vamos fazer uma comparação aqui, estar perto de uma pessoa que só reclama, que consegue achar defeito e dificuldade em tudo, ou estar perto de uma pessoa que está alegre e motivada? O que é melhor? Alegre e motivado. É muito difícil a gente ficar perto de pessoas pessimistas, né? Pessoas que tudo tem uma dificuldade, tudo tem um problema, cansa a gente, né? Agora, você acha que um pai gostaria de ter um filho assim, né? Um filho que só reclama, um filho chato, né? Um filho que nada tá bom? Certamente que não. Um pai não gostaria de ter um filho assim. E Deus, que é o nosso pai, será que Ele quer ter um filho dessa maneira, né? Que somos nós? Ao contrário, Deus quer um filho alegre, um filho com contentamento dentro do coração. Aquilo que ele está vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Agora, para muitos, isso se torna um pouco difícil. Por quê? Porque a sociedade, né, aonde nós vivemos, o mundo, a sociedade, aonde que nós vivemos, o que eles pregam? Eles pregam que nós precisamos o quê? Trabalhar e que nós precisamos produzir. E que nós precisamos o quê? De coisas, de bens materiais, e que nós precisamos de dinheiro. E não é pouco, é muito. Então o mundo, a sociedade nos prega isso. E aí muitas pessoas começam a absorver isso de uma forma a ponto delas se sentirem culpadas de estarem desfrutando de algum prazer e de algum descanso. Olha onde chegou. Imagina uma pessoa desfrutando de algo prazeroso, descansando, mas de repente ela se sente culpada por isso. E muitos não conseguem desfrutar desse momento de lazer, porque elas acham que elas estão perdendo tempo. Olha que triste. Existem pessoas que falam assim, olha, eu estou perdendo tempo aqui, eu deveria estar produzindo, e não aqui perdendo meu tempo. Olha, o tempo que eu estou aqui, eu deixei um monte de coisa para fazer, e depois eu vou ter que trabalhar o dobro para repor essas coisas que eu deixei para trás. Por quê? Porque eu estou perdendo tempo. O mundo tem colocado isso em nós. O mundo tem colocado. Isso é muito triste. É verdade, eu não vou também tirar todo o 100% de problema, né? É verdade que nós precisamos produzir, é verdade que nós precisamos trabalhar, mas não é um crime, né? Nós pararmos um pouco e fazermos algo que nós gostamos, fazermos algo que nos dá prazer. Então, seja um passeio, olha que gostoso, né? Praticar um esporte, tem gente que gosta de praticar esporte, assistir um bom filme, bater um papo, brincar com seus filhos, contar uma piada, né? Tem gente que nem piada pode contar, e dar uma dormidinha, por que não? É possível, não é um crime a gente parar um pouco os nossos afazeres e fazer algo que nos traz prazer, que nos traz satisfação. Tem uma nota de um estudo que eu vi na internet que diz assim, olha que legal, é cientificamente comprovado que períodos de descanso mental beneficiam o rendimento no trabalho, já que essas pausas ajudam a revitalizar a mente
e recuperar a capacidade de atenção e memória. Pesquisas mostram que o descanso aumenta a produtividade. Olha que legal. Então, não adianta você ficar trabalhando, sai de uma coisa, vai para outra, sai de uma coisa e vai para outra, né? A Raquel deu um testemunho aqui no início, né, lá no Japão. É assim, o pessoal trabalha. Aí fala assim, quer fazer hora extra? Quero. Aí vai lá, trabalha mais um pouco. Né? Então não adianta a gente ficar nessa vida, trabalha, sai de uma coisa e vai para outra e não descansar. Por quê? Porque haverá um desgaste. E esse desgaste, ele vai ser prejudicial para a gente. E no final, sabe qual vai ser a moral da história? Nós vamos ser pessoas irritadas, nós vamos ser pessoas estressadas, nós vamos ser pessoas que não conseguem desfrutar aquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus nos deu. Então, resumindo, né, essa introdução, para muitos, né, para a alegria de muitos e pela tristeza de outros, é possível sim, parar um pouco de trabalhar e fazer algo que você gosta. É possível sim, pararmos um pouco toda essa agitação e descansarmos. Isso nos trará renovo. Isso nos trará um sentimento bom e nós vamos desfrutar aquilo que Deus nos deu. Agora vamos olhar um pouco para a Bíblia, né? Vamos olhar o que a palavra de Deus fala sobre isso, né? Sobre esse descanso, o que ela tem para nós. Para começar, João 10,10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, quem veio? Jesus. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Em outras versões fala que tenham em abundância. Então, como eu falei anteriormente, o desejo de Satanás é tirar nossa alegria. Mas aí aparece a figura de Jesus. Jesus veio, ele veio e glória a Deus por isso. E quando Jesus veio, ele veio para que nós tenhamos vida, para que nós possamos desfrutar, e ele fala em abundância, em plenitude, plenamente, desfrutar da vida que o Senhor deu para nós. E isso nos trará alegria e contentamento, não apenas para nós, olha, presta atenção, não apenas para nós, mas para as pessoas que estão à nossa volta. Aí cai naquilo que eu falei anteriormente. É ruim ficar perto de uma pessoa assim, né? Que está totalmente estressada, está cansada, está agitada. Então isso trará benefícios para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Eu convido os irmãos a abrir as Bíblias em João. Lá em João, capítulo 15. João 15, Novo Testamento, João 15, nós vamos estar lendo 2 versículos apenas, o 4 e o 11. Então João 15, 4, na NVI, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Agora pula lá para o 11. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Olha que legal. Está falando que, primeiro nós temos que permanecer em Cristo. Nós temos que estar ligados a Ele, e Ele dá o exemplo do ramo na videira. E a partir desse momento, só então, nós vamos receber o que? A alegria do Senhor em nós, que nós acabamos de ler no versículo 11. Então fala que primeiro nós recebemos esta alegria de Cristo. Nós recebemos essa alegria do Senhor. E para isso nós temos que estar conectados a Ele, teremos que estar ligados a Ele. E falando em receber, olha que interessante. Vocês já perceberam que existem pessoas que têm dificuldade de receber as coisas? Eu já conheci pessoas, né? Eu já fui assim, né? Já adiantando. Aquela pessoa que você vai dar alguma coisa para ela, ela fala assim: não precisa. Para mim não. Por que você foi se incomodar? Não precisava. Eita, povo chato, né?
Você vai dar alguma coisa, parece que quer tirar o prazer da pessoa de presentear, né? Às vezes fala assim, olha, eu queria dar um presente para aquela pessoa, e chega lá e fica aquela moagem, não quero, não precisa, por que você foi se incomodar? Sabe, dá vontade de não dar mais nada para a pessoa, né? Falou assim, olha, e tem gente que tem dificuldade de receber, sabe? Às vezes está falando assim, pega logo, né? Porque senão eu não vou dar mais. Você que fica desse jeito que eu vou desistir de você. E essas pessoas que têm dificuldade de receber, eu já fui assim, como eu falei, né? Só que hoje eu não sou mais, mas eu já tive também essa dificuldade. E essas pessoas que vivem dessa maneira, elas não têm apenas dificuldade de receber daqueles que estão à sua volta, mas ela tem dificuldade de receber do próprio Deus. Olha como o negócio é sério. Por isso que eu larguei mão disso aí. Agora não, olha, que um presente, Deus abençoe, eu recebo, como diz os nossos irmãos pentecostais, né? Eu recebo, né? Então, tem gente que tem dificuldade de receber do próprio Deus, e muitas vezes, essas pessoas, elas têm algo assim do passado ainda, sabe? Um pecado que ela fez lá atrás, uma palavra que ela disse lá atrás, uma situação que ela viveu lá atrás, que Deus já perdoou. Deus já perdoou pela sua graça e pela sua misericórdia. Por quê? Porque Deus é bom, Deus nos ama e quer nos perdoar. Mas, mesmo que nós não merecemos esse perdão e esse agir de Deus em nós, Ele já fez, Ele já nos perdoou. Mas tem gente que não consegue receber o perdão. Então, Deus perdoou, mas a pessoa não se perdoa. Eu já encontrei pessoas assim, que estão sofrendo ainda dentro da igreja, na presença de Deus e remoendo o passado, quando Deus já nos deu vida nova. Então, né, receba em nome de Jesus. Então, por isso, não adianta a gente ficar ansioso, não adianta a gente ficar preocupado, sabe? Tem gente que gosta de procurar o culpado das coisas, né? E aí acaba falando, o culpado é o meu marido, o culpado é a minha esposa, o culpado é o meu filho, o culpado é o meu chefe. E começa a procurar, quando na verdade ela mesma precisa desenvolver um coração grato pelo agir de Deus. Então o segredo está em receber. Nós temos que aprender a receber, para que nós possamos ter um coração grato. Amém? Glória a Deus por isso. Agora eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias lá em Eclesiastes, que nós vamos falar um pouquinho sobre Salomão. Deixa um pouquinho lá aberto. Eclesiastes está depois de Salmo. Deixa Eclesiastes aberto aí, que nós vamos ler algumas passagens lá. Então, é interessante o livro de Eclesiastes, que o personagem principal é Salomão. Nós conhecemos a história de Salomão, né? Salomão foi o homem mais sábio que já esteve aqui na terra. E por quê? A sabedoria de Salomão vinha do próprio Deus. Então Salomão era um homem muito sábio. E Salomão, no livro de Eclesiastes, fala que por ele ser muito sábio, por ele ser muito rico, ele experimentou de tudo nessa terra. Então ele teve muitas experiências e ele conseguiu experimentar muitas coisas. E aí ele chegou numa conclusão, lá no final da vida dele. Então ele buscou encontrar satisfação nas coisas terrenas. Mas ele entendeu que a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, o verdadeiro contentamento estava em Deus. E Eclesiastes 12, 13, vamos abrir lá, Eclesiastes 12, 13, que é o finalzinho do livro de Eclesiastes. 12, 13, diz assim, Eclesiastes 12, 13, agora que já se ouviu tudo aqui, está a conclusão, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Olha lá, crer em Deus, obedecer a Deus, viver com Deus, ter temor a Deus, é essencial para o homem. Então ele viu que procurar satisfação nas coisas do mundo
não iria realmente trazer essa verdadeira alegria. A verdadeira alegria estava em Deus. E aí, mas antes dele chegar nessa conclusão, Salomão teve muitas outras experiências e muitos outros achados relacionados à vida. Então a gente vai ver um pouquinho também. Então volta Eclesiastes para o 2, capítulo 2, lá no comecinho do livro de Eclesiastes. Eclesiastes 2, 24, diz assim, Eclesiastes 2, 24: Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho, e vi que isso também vem da mão de Deus. Olha que legal esse versículo. Fala que para o homem não existe nada melhor do que comer e beber, e isso nós sabemos, na verdade, isso nós sabemos muito bem, nós somos profissionais, né, em comer e beber, isso nós fazemos na prática. Mas ele continua o versículo falando aqui, e também encontrar prazer no seu trabalho. E aí eu parei para pensar, falei, peraí Salomão, como assim? Vamos só comer e beber? Agora eu vou ter que trabalhar e ainda vou ter que encontrar prazer no meu trabalho? Parece um pouco esquisito isso, né? Agora vem a pergunta, né? Alguém aqui já encontrou prazer no seu trabalho? Alguém aqui já conseguiu falar, olha, eu gosto do meu trabalho, eu faço o que eu gosto e eu me satisfaço com ele? Alguém já? Eu também já passei por isso. Então já faz um pouco mais de sentido, não é? Então falar, não, Salomão não estava errado, porque é possível sim encontrar prazer no trabalho. E assim, eu gosto do que eu faço, desde lá de trás até hoje eu gosto do que eu faço, porque assim, eu trabalho com carros, né? Então tem sempre muita coisa envolvida com carro e eu gosto disso. Então é possível encontrar alegria, satisfação no nosso trabalho, naquilo que nós produzimos, naquilo que nós fazemos. E olha, muitas vezes nem é aquele salário maravilhoso, mas nós encontramos satisfação naquilo. O que nós precisamos fazer nesse sentido é começar a olhar para o nosso trabalho com olhos diferentes, sabe? Porque realmente, se onde você está não tem nada a ver com você e é realmente algo muito penoso e difícil, começa a olhar outra coisa. Mas não é por isso também que você vai ficar pulando de trabalho em trabalho, porque nada te satisfaz. Você tem que começar a olhar o seu trabalho de uma forma diferente, né? As pessoas que estão contigo de uma forma diferente. Amém? Então esse é o segredo que Salomão estava falando. Então não é só comer e beber, também encontrar satisfação naquilo que você faz. Amém? Agora vamos em Eclesiastes de novo. Agora vamos para o 4, versículo 4. Essa passagem de Eclesiastes 4 é muito boa. Nós vamos ler o 7 e o 8. Eclesiastes 4, 7 e 8. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Diz assim: descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Agora é um negócio diferente. Assustou Salomão. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Olha lá. Salomão está falando sobre um homem, e esse homem tinha 5 problemas. E a gente vai ver esses 5 problemas aqui, ó, só nesse trechinho, nessa passagem que nós lemos. Salomão encontrou 5 problemas na vida desse homem. O primeiro problema é que ele era um homem totalmente solitário. Logo no início do versículo fala, ele era um homem totalmente solitário. E as pessoas, elas não foram feitas para serem solitárias. As pessoas, elas não foram feitas para andarem sozinhas. E nós precisamos ter comunhão com os outros, comunhão verdadeira um com os outros. E só que cada vez mais
Mais uma vez, a sociedade, o mundo à nossa volta tem imposto algo em nós muito ruim. O que eles falam? Que hoje nós somos individualistas. Hoje nós não precisamos das pessoas. E muitos aderiram a um estilo de vida que elas estão presas no mundinho virtual dela, sabe? Então eu acho que ela não precisa das pessoas. Até veio algo aqui na época da pandemia, né? Muitas pessoas experimentaram isso, né? O individualismo. Muitas pessoas gostaram e muitas pessoas não, graças a Deus. Mas muitos preferem viver essa vida isolada. Mas esse era um problema daquele homem. Ele era uma pessoa sozinha e nós precisamos combater isso. Nós precisamos principalmente mudar o nosso pensamento, porque nós sim precisamos das pessoas. Nós sim precisamos estar em comunhão. O pessoal fala que não precisa vir na igreja, eu assisto culto em casa. Não, você precisa estar em comunhão. Você precisa estar aqui junto com os irmãos para estar tendo esse momento, esse experimentar da comunhão uns com os outros. Amém? Esse foi o primeiro problema desse homem. Ele era um homem sozinho. O segundo problema fala que, está logo na sequência, ele trabalhava sem parar. Um homem que trabalhava sem parar. Coitado, né? A vida dele girava em torno do seu trabalho. E eu já vi muitas pessoas assim, que assim, parece que não tem uma vida fora do trabalho. A vida dele é o trabalho. E essas pessoas, elas não têm um momento de descanso. O prazer dela está no trabalho. E ela fica ali, só ali. E esse homem era dessa maneira. Deve ser por isso que ele era sozinho, né? Porque tem gente que não aguenta uma pessoa assim, né? Olha, você só pensa no trabalho, então vai lá trabalhar que eu vou para o outro lado. Então as pessoas, elas só pensam no trabalho. Esse era o segundo problema desse homem. E o terceiro problema desse homem, né? Ele fala aqui, ele era um homem totalmente solitário, não tinha filhos, trabalhava sem parar, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Opa! Ele não se contentava com a sua riqueza. O homem trabalhou tanto que ele chegou até a ficar rico. Olha que coisa boa. Mas para ele não foi uma coisa boa. Para ele foi uma coisa ruim, porque ele não se contentava com a sua riqueza. Para ele era pouco. Ele tinha que trabalhar mais. E aí o que acontece? Ele se tornou um homem ganancioso. E a ganância é algo que tem corroído muitas pessoas. Muitas pessoas. Nada é suficiente. Sempre ele vai precisar de mais, de mais. E ele não consegue desfrutar da sua própria riqueza, porque ele acha que é pouco. Ele precisa de mais. Então, ao invés do dinheiro servir aquele homem, era ao contrário. Era aquele homem que estava servindo ao dinheiro. É complicado isso, porque se você tem o dinheiro, mas você não consegue ter domínio sobre ele, ao contrário, isso acontece. É ele que vai te dominar. E era isso que estava acontecendo com esse homem. Então ele não se contentava com a sua riqueza. E o quarto problema desse homem? Ele não conhecia a real motivação do seu trabalho. Olha aí, ele só trabalhava. Então ele não entendia para que eu estou trabalhando, o que será feito com a minha riqueza, qual é a verdadeira motivação do meu trabalho. Quando eu partir, isso vai ficar para quem? Sabe? E deve ser difícil fazer um tipo de reflexão como essa. Porque aquele homem, ele só trabalhava, mas no final das contas, para quem iria ficar tudo isso? Se ele não desfrutava, ele só juntava, então a motivação do trabalho dele, nem ele mesmo conhecia. Ele só trabalhava. Tem gente que vive assim? Tem gente que vive assim. E a última situação ruim, o último problema na vida desse homem, a sua conclusão era, ele tinha um trabalho muito ingrato. E ele fala lá no final, isso também é um absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Então ele chegou a esse sentimento de que ele não encontrava prazer naquilo que ele fazia. Ele não tinha alegria com o trabalho dele, com aquilo que ele produzia. Mas nós falamos ali atrás que existe a possibilidade. Salomão falou para nós, olha, alegre-se com o seu trabalho. Mas aquele homem não, para ele trabalhar era um fardo, para ele trabalhar era um peso. Triste, né? 5 situações
lá na Bíblia, lá atrás, que se aplica muito bem nos nossos dias de hoje. Então, o importante é nós sabermos, né, viver totalmente desmotivado. Aquele homem, ele estava totalmente desmotivado, ele não estava aproveitando a sua vida. E tem mais, não é por isso também, vamos ver o outro lado da moeda, né? Não é por isso também que de agora em diante você não vai trabalhar mais. Não vou trabalhar mais, não. Trabalhar é um fardo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou viajar, eu vou passear, eu vou ficar de férias, eu vou gastar o meu dinheiro com tudo aquilo que eu quero. Não é por aí também, né? A gente sabe que não é bem por aí, esse não é o caminho, pera lá, né? Esse não é o caminho. Nós precisamos saber equilibrar essas duas coisas. Nós precisamos desfrutar daquilo que nós já temos. Aí entra o quê? Entra o contentamento. É saber desfrutar daquilo que nós já temos. É saber desfrutar daquilo que nós já conquistamos. Mesmo que aquilo que você tenha aos olhos de outra pessoa, talvez não seja o melhor, sabe? Talvez não é o suficiente. Coisa fraquinha, coisa velhinha. Mas aquilo é o que você conquistou. Aquilo é o que você tem. Então é aquilo que você vai encontrar satisfação, é aquilo que você vai desfrutar. Aquilo é o seu melhor, né, no tempo de hoje. Mas para que isso aconteça, nós precisamos desenvolver no nosso coração o quê? Um contentamento e uma gratidão. Nós precisamos ter um coração grato, de achar que só quando eu tiver aquilo que eu estou pensando é que eu vou ser feliz. Vocês já pararam para pensar isso? Às vezes a gente está olhando aquilo que está acontecendo à nossa volta, a gente vê o que os outros estão conquistando, e a gente fala, o dia que eu conseguir também, aí eu vou ser feliz. O dia que eu comprar aquele tênis, eu vou ser feliz. O dia que eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz. Mas eu já vou adiantar para vocês, irmãos, que se você não tiver um coração grato, se você não tiver um coração com um contentamento dentro de você, você vai conquistar essas coisas, mas isso não vai te deixar feliz. Já aconteceu comigo, de eu querer muito algo, e eu conquistar aquilo, e no final das contas você fala assim, continuei igual. Por quê? Porque o coração grato, ele precisa ser desenvolvido. Nós precisamos alcançar esse coração grato, para que a gente possa ser mais feliz. Então o segredo é ter um coração grato, para que Deus possa nos acrescentar ainda mais. E quando nós conquistarmos aquilo que nós desejamos, nós vamos desfrutar com alegria, porque o coração grato a gente já tem. Pegaram o segredo? Glória a Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um exemplo lá da minha juventude. Quando eu era jovem, ainda sou jovem, eu e a minha irmã, né, a gente, né, fazia altas aventuras. Então o meu pai, ele comprou uma mobilete. Quem lembra da mobilete? Lembra, né? Só os velhos que lembram da mobilete, né? A mobilete era um negócio muito legal, não precisava usar capacete, a gente andava sem carteira de habilitação, dava para ir para a escola com a mobilete. Agora é a bicicleta elétrica, né? Mas no nosso tempo era a mobilete. E aí o meu pai conseguiu comprar uma mobilete, só que era uma mobilete meio velhinha, não era aquelas coisas, era uma mobilete meio velhinha. E aí, eu e a minha irmã, a gente podia andar com a mobilete o tanto que a gente queria, ele liberava, então não tinha problema. Então a gente vivia altas aventuras andando com a mobilete. Passado um tempo, o meu pai teve uma condição financeira um pouquinho melhor, ele foi lá e trocou a mobilete, ele vendeu aquela velhinha e pegou uma novinha, uma zerinha. Resultado, eu e a minha irmã não podia mais andar na mobilete, só um pouquinho. Por quê? Porque a gente ia estragar a mobilete novinha. Então ele falava, não, essa aqui não, essa não pode. E aí, de qual mobilete que a gente gostou mais? Da velhinha, né? Isso é só um exemplo, é só para uma ilustração, para dizer que a gente não precisa de muita coisa, sabe, para ser feliz. A gente não precisa de muita coisa. Quando eu estava procurando uma imagem para colocar aqui, aí eu falei, é um pai em cima de um carrinho, com 3 crianças penduradas nele, tudo alegre.
O que está precisando aí, né? Será que ele precisa de um carro zero? Será que ele precisa de uma casa com piscina? Sabe? Nós não precisamos de tantas coisas assim para que nós sejamos felizes. Então, se hoje você tem algo, né, como eu falei, que não seja nem tão novo, que não seja tão da moda, que não seja tão melhor, aprenda a valorizar e a desfrutar daquilo que você já tem. Isso vai te deixar muito mais feliz. Esse é o segredo. Nós não precisamos de tantas coisas assim como o mundo tem imposto sobre nós. Amém? Então, se um dia, lá na frente, você conseguir melhorar a sua condição financeira, assim como a mobilete foi trocada pela velhinha e pela novinha, então Deus vai te acrescentar ainda mais, porque você tem esse coração grato a Ele. Amém? Tem uma frase que é da pastora Joyce Meyer. Ela fala assim: de tudo aquilo que você tem, doe um pouco, guarde um pouco e gaste um pouco. E isso tudo dentro dos seus limites. Olha lá, dentro dos seus limites, você doe um pouco, você guarde um pouco e você gaste um pouco. E assim Deus vai aumentar os seus limites. E aí o que vai acontecer? Você vai poder doar mais, você vai poder guardar mais e você vai poder gastar mais. Olha que beleza. Porque o princípio nós já temos. O princípio nós já temos. Então, quando Deus acrescentar, nós já temos um coração voltado e grato a isso. Amém? Mais um texto de Eclesiastes. Agora vai lá para o 5. Está na mesma página. Eclesiastes 5. Nós vamos ler o 18 até o 20. Eclesiastes 5, de 18 a 20, fala assim: assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se fez debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá. Pois essa é a sua recompensa, glória a Deus. E quando Deus conceder riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo e aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Olha lá, raramente essa pessoa ficará pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração. A vida é curta, mas a gente vai ter tanta satisfação nela que a gente não vai nem pensar nisso, porque Deus vai nos manter ocupados. Então nós precisamos aprender a desfrutar da nossa vida, porque essa vida foi nos dada por Deus. Então é como se Deus nos desse um presente maravilhoso, que é a vida, e nós falamos assim: Deus não precisa, para mim não. Olha, não precisava se incomodar, né? Deus não quer que os seus filhos fiquem assim, triste, desanimado, desmotivado, com a cara fechada, com o coração ingrato. Deus não quer ver isso nos seus filhos, porque na verdade, aquele que tem Jesus, já não era nem para viver dessa maneira, né? Porque Jesus está em nós. Agora, nós precisamos viver diferentes, né? Por quê? Se nós estarmos andando nessa situação, isso vai acabar refletindo na nossa vida profissional, vai acabar refletindo na nossa vida familiar e também na nossa vida espiritual. Vai chegar um momento que nós não vamos estar satisfeitos dentro da casa do Senhor. Vai chegar um momento que nós vamos olhar para a igreja e falar assim: está faltando isso, está faltando aquilo e está faltando aquilo. Então, por quê? Porque o seu coração está voltado, né? Está preso a essas coisas, quando Deus quer totalmente ao contrário. Então eu sempre converso com o pessoal aqui do Ministério de Louvor, que seria muito legal, né? A gente ter mais membros do Ministério de Louvor. Seria muito legal a gente ter mais instrumentistas, a gente ter mais vocalistas, a gente ter um lugar maior,
a gente ter mais equipamentos de som, né? Seria legal a gente ter um jogo de luz aqui. Não, no jogo de luz não pode, né? Seria muito legal a gente ter todas essas coisas. Mas, a partir do momento que nós começamos a olhar para aquilo que nós já temos, olhar para aquilo que nós somos, e com isso nós podemos servir a Deus, cara, é bom demais. Olha, então eu não preciso de todas essas coisas para servir a Deus. Por quê? Porque Deus está mais preocupado com o meu coração do que com a aparência das coisas. Qual é a motivação? Então pode acontecer de muitas pessoas terem todas essas coisas que eu acabei de falar, mas a motivação e o coração dela não estão nessas coisas. E Deus fala assim, para quê? E ao contrário, tem pessoas assim, com uma situação assim mais simples, e o coração voltado, fervoroso. Aí Deus fala assim, aí sim. Então esse sentimento, né, que nós desfrutamos aqui também no Ministério de Louvor, ele precisa ser a cada dia mais lapidado. A cada dia mais a gente precisa entender aquilo que tem para hoje. Sabe, igual a padaria, você chega lá na padaria e fala assim, o que tem para hoje? Então, o que tem para hoje? Olha, o que tem para hoje é fulano, fulano e o outro fulano não veio. Ah, então tá bom, então somos nós. Então nós precisamos aprender a florescer aonde nós estamos plantados. Aonde você está plantado? Já parou para pensar nisso? Ah, eu estou plantado lá no meu trabalho. Ah, eu estou plantado aqui na cidade de Três Lagoas. Ah, eu estou plantado na igreja Rollins. Ah, eu estou plantado no ministério tal. Ah, eu estou plantado... Aonde você está plantado? É ali que Deus quer que você floresça. Então a gente tem que parar, né, de olhar um pouquinho para os lados e ser um pouco mais grato com aquilo que você já tem. Amém? Então esse entendimento de desfrutar daquilo que Deus nos deu serve para tudo, né? Então para que eu vou ficar invejando a casa grande do meu irmão, né? Sou feliz com a minha. Por que eu tenho que ter aquele tanto de dinheiro que o outro irmão tem? Não, estou satisfeito, né? Tem gente que até a própria saúde, se eu tivesse uma saúde, seja alegre pela saúde que você tem, né? Seja alegre, desfrute. Então nós precisamos ser gratos pelas bênçãos de Deus. E qual é o resultado? O Senhor nos acrescentará, o Senhor nos dará ainda mais. Tem a passagem que fala, fiel no pouco, fiel no muito. Se nós não somos fiéis nem no pouco, como é que o Senhor vai nos dar o muito? Amém? Então agora, para nós encerrarmos esse nosso estudo, nós vamos ver mais 2 versículos. Agora eu convido os irmãos a abrir lá no livro de Marcos. Vai lá para o Novo Testamento. Marcos. Marcos 4. Marcos 4, de 26 a 27. Nós vamos ler. Marcos 4, de 26 a 27, diz assim: Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. É muito legal. Fala que a semente germina sozinha, e aquele que semeou não sabe como é que isso acontece. Ele pode estar dormindo, ele pode estar acordado, mas a semente está lá, germinando. E aí essa passagem, ela nos ensina que nós devemos plantar, sim. Nós temos que plantar as nossas sementes de fé. Então nós temos sim que nos preparar para o futuro. Nós temos que nos esforçar para o nosso crescimento. E esse crescimento, ele pode ser um crescimento financeiro, ele pode ser um crescimento de conhecimento, e ele pode ser um crescimento espiritual. Então nós temos sim que plantar, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, quem que vai fazer essa semente germinar? É Deus. E é de uma forma que a gente não entende. O homem falou assim: olha, eu não sei como, mas a semente está germinando. Eu só fui lá e plantei.
Então, quando nós damos esse passo de fé, rumo ao nosso crescimento, planejamento do futuro, nos esforçando, Deus vai dar o crescimento. É Deus que está cuidando de tudo. É Ele que está no controle. E nós precisamos o quê? Confiar. Confiar. Porque se nós não crermos que a semente estará germinando, para que eu vou colocar a semente lá? Eu creio. Vocês creem? Eu creio que Deus está no controle para fazer todas as coisas. Amém? E o último versículo que a gente vai abrir. Vamos lá em Filipenses agora. Filipenses é mais para o finalzinho da Bíblia lá. Filipenses, depois vem Colossenses. Gálatas, Efésios. E aí vai. Chegamos em Filipenses. Filipenses 4. Vamos ler o 11 e o 13. De 11 a 13. Filipenses 4, de 11 a 13 diz assim: não estou dizendo isso. Quem está dizendo isso? Paulo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei que é passar necessidades e sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que aula que Paulo está dando aqui para a gente. Paulo está falando assim, ó, gente, eu aprendi, viu? Eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Seja com fartura ou seja com recesso. Tendo ou não tendo. E se a gente aplicar para a nossa vida também, a gente aprende a viver quando nós estamos no controle das coisas, mas também nós precisamos aprender quando nós não estamos no controle das coisas, quando aquilo que está acontecendo à nossa volta não está no nosso controle, aquilo já fugiu. Então Paulo está falando assim, olha, eu sei viver de todas essas maneiras, eu sei viver no muito e sei viver no pouco. Eu sei viver quando eu estou no controle e quando eu não estou no controle de todas as coisas. Porque ele aprendeu que quem está fazendo a semente germinar é Deus. Quem está fazendo a semente germinar. Então essa passagem de Paulo não podia ficar fora desse estudo, dessa noite. Então Paulo aprendeu que Deus ainda está no controle. E nós precisamos entender isso muito bem. Porque a partir do momento que nós entendemos que Deus está no controle, e não só entendemos, mas descansamos e confiamos nesse agir de Deus, as coisas começam a melhorar na nossa vida, começa a fluir, né? Nós sofremos menos, nós vivemos mais alegre, nós desfrutamos daquilo que Deus tem nos dado, com alegria, amém? Eu gostaria de concluir a palavra dessa noite, falando para os irmãos, né, que a nossa alegria e o nosso contentamento, eles estão diretamente relacionados, primeiro, a Deus, e em segundo, a nossa gratidão, um coração grato, e depois, a forma como nós vivemos. Então essa é a receitinha de bolo, que a gente pode sair daqui essa noite esquecendo tudo, mas lembrando disso, que para sermos alegres e contentes com aquilo que nós somos e já temos, primeiro, com Deus, depois um coração moldado, um coração grato, e depois a forma de viver, a nossa forma de viver vai mudar todas as coisas. Então a gente tem que começar a olhar para a nossa saúde de uma forma mais grata, da nossa casa, para a nossa comidinha na mesa, para a nossa família, para o nosso emprego, para o nosso carro, nossa bike, nossa moto, né? Para a nossa igreja, para as pessoas que nós amamos, que estão à nossa volta, né? Tudo isso precisa ser visto e tratado de uma forma diferente, para que nós possamos ter alegria no nosso coração, amém? Mas isso não é tão fácil, né? É fácil a gente falar tudo sobre isso, né? Mas colocar em prática como é que é mais difícil. Então nós precisamos moldar o nosso coração, nós precisamos trabalhar o nosso coração, e nós sabemos que, como eu disse no início, Satanás está a fim de tirar essa nossa alegria. E o que ele faz? Ele rala.
Só que nós, da mesma forma, para preservar a nossa alegria, nós precisamos também ralar, nós precisamos moldar, nós precisamos trabalhar o nosso coração, para que a gente mude o nosso pensamento e viva conforme a vontade de Deus. Então, não é fácil, não é fácil, é uma mudança que é de dentro para fora. E você quer ver, quando a gente decide viver com Cristo, e decide servir a Cristo, parece que as coisas ficam mais difíceis ainda. Aí fala, poxa vida, agora que eu vou desfrutar da presença de Deus, parece que as coisas começam a ficar mais difíceis. E nesse tempo, que nós precisamos realmente lutar, né? Porque Satanás não quer que nós servamos a Deus, Satanás não quer que a gente esteja na presença de Deus. Então nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, todas as oportunidades de servir a Ele. Então, se você está aqui na nossa igreja, e aí aparece uma oportunidade para você fazer uma oração, para você trazer um versículo, para você ministrar aqui o louvor, fazer alguma coisa, cuidar das crianças, não desperdice as oportunidades, porque isso nos trará crescimento, né? Isso nos trará satisfação, porque nós estamos trabalhando na obra de Deus. E assim, olhando para a minha caminhada cristã, eu já passei por cada armada, sabe? Cada coisa assim, mas todas essas coisas que eu passei durante a caminhada cristã, que você falava assim, olha, ninguém quer fazer isso, então coloca o Ayrton, que ele vai lá, né? E ele faz. Olha, para fazer isso, não, eu não vou. Chama o Ayrton que ele vai. Eu ia em todas essas coisas, e todas essas coisas que aos olhos de outras pessoas era uma armada que ninguém queria, me serviu de crescimento, me serviu de bagagem, me serviu de ferramenta, né? Então hoje eu sirvo a Deus sem pensar muito. É para servir a Deus? Vamos lá. É para fazer tal coisa? Vamos lá. A satisfação de trabalhar para Deus é maravilhosa. É maravilhosa, isso nos traz alegria. Amém? Amém, glória a Deus por isso. Então, nós tem que ter esse coração grato, né? Nós precisamos começar a olhar as coisas com os olhos de Deus. Começar a olhar para as coisas, olha, Deus está querendo assim, por que eu vou fazer ao contrário? Vamos fazer conforme Deus quer, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus por isso. Essa é a mensagem, né, que eu gostaria que ficasse no coração dos irmãos essa noite, que Deus tem muito mais, e a gente tem que policiar um pouco mais a nossa vida, para que a gente consiga viver conforme Ele quer. Amém? Vamos orar então, agradecidos por aquilo que o Senhor falou conosco essa noite, que nós possamos colocar em prática tudo isso. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. A Tua palavra é maravilhosa, Senhor. A Tua palavra, Santo Deus, ilumina o nosso caminho. Ela nos exorta e ela nos fortalece para essa caminhada. Ela abre o nosso entendimento, Santo Deus. E essa noite, ó meu Pai, a Tua palavra fez tudo isso. Ela abriu o nosso entendimento. Eu quero pedir perdão ao Senhor, ó meu Pai, se nós andamos ou ainda continuamos a andar de forma que não agrada ao Senhor, murmurando, reclamando, com o coração ingrato, não aceitando aquilo que nós já temos. Senhor, muda essa situação, tem misericórdia de nós, ó meu Pai, porque o Senhor nos deu uma vida maravilhosa, meu Pai. O Senhor, no Teu jeito, do Teu tempo, tem cuidado de cada um de nós, e aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, e aquilo que nós vivemos, é tudo pela Tua graça, meu Pai, é tudo pelo Teu perdão, é tudo pelo Teu agir e pelo Teu mover. Nos dá, meu Pai, um coração grato. Nós precisamos trabalhar isso dentro de nós, para que nós possamos ver a vida cristã de uma forma diferente, para que nós possamos ver a nossa vida de uma forma diferente, nós possamos ver o nosso dia a dia de uma forma diferente, e nós possamos ter mais contentamento com tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, e que, conforme a Tua vontade, muito mais será acrescentado. Nós cremos nisso, Senhor Deus. Por isso, acrescenta mais, nos dá realmente oportunidades, ó meu Pai, para Te servir, e Te servir com alegria. Continua, meu Pai, a ministrar essa palavra durante toda essa semana no nosso coração, e nós somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Glória a Deus por isso. É muito bom estar aqui com os irmãos e ainda muito melhor ter essa oportunidade de pregar a palavra para você.